Olá, gente! Estamos de volta no canal Estandarte da Liberdade para falar com vocês sobre psicologia e espiritualidade. Eu sou Fabiana Balbino. Essa semana vamos falar um pouco sobre a história de Noé e seus desdobramentos e o que isso pode ter a ver com os dias de hoje. Que ideias e reflexões isso pode nos trazer de como lidar com os nossos dias tão parecidos com os de Noé. Então, hoje eu quero trazer para vocês algumas reflexões sobre quem era Noé, como era a relação de Noé com o Senhor e o que nós podemos aprender com isso para sobrevivermos a dias tão parecidos com os dias de Noé. Coloquei aqui de fundo para nós uma música chamada Oceans, né? Já que vamos falar da arca, né? Tudo a ver falarmos da música Oceans. A música Oceans é uma música de uma banda chamada Hillsong, uma banda muito inspirada. Adoro ouvir essas músicas. Essas músicas têm sido gravadas por grupos, né, de membros da igreja lá nos Estados Unidos, das mais variadas formas, e são muito inspiradoras. E nessa música Oceans, eles trazem uma visão sobre Pedro, né? Pode não parecer, mas o que me chama a atenção dessa música é o poder das águas, né? As águas dentro das histórias das escrituras, elas têm várias funções, mas a maioria delas envolvem purificar. Sempre estão envolvendo situações de mudança, né? Assim como acontece no batismo. E a época de Noé, ela foi compreendida como se fosse o batismo representa o batismo da terra. Então Noé foi inspirado, achou graça, né, nos olhos do Senhor, a Escritura diz, e Noé caminhava, andava com Deus, a Escritura diz isso. Essa é a primeira coisa que eu quero trazer para vocês, minha primeira pontuação sobre essa história das Escrituras. Com quem nós andamos determina os resultados que teremos na vida. Se andamos com pessoas que nos elevam, que nos ajudam a nos tornar produtivos, a tendência é que nós façamos escolhas de nos tornarmos parecidos com as pessoas com quem andamos. Se sentamos à mesa com pessoas que são inspiradoras para nós, a tendência é que nós possamos moldar nossas vidas para que possamos nos tornar inspiradores para outras pessoas. O que acontece? Aquelas pessoas da época de Noé, elas estavam vivendo um mundo de iniquidade. A vida estava amadurecendo para tudo que era ruim. Então eles estavam roubando, matando, se desrespeitando, brigando, impacientes, né? Tem até alguns filminhos que eu vejo com os meus filhos, é até uma agitação quando começa o filme mostrando, né? Muitos assassinatos, roubos, pilhagens, combinações secretas, muita coisa ruim, né? E Noé não se sentiu bem e ele buscou o Senhor. Mas a Escritura fala que ele andava com o Senhor, então ele não orou e deixou para lá. Ele caminhou com Deus. O que seria caminhar com Deus para nós hoje em dia? Hoje em dia estamos passando dias difíceis. O coração das pessoas realmente está se esfriando. A vida está bem capitalista, né? As pessoas estão muito preocupadas em si, com a própria vida, com a própria salvação e esquecendo do outro. As pessoas elas estão mais... nós vemos aí nessa situação de pandemia, as pessoas estão tão preocupadas às vezes em não pegar o vírus, em que aquilo não passe, e enfim, que às vezes tem discussões, tem situações chatas, né, que você não pode chegar próximo, você não pode
Tanta coisa você não pode, né? E muita gente colocando desculpas, né, em relação a trabalho, em relação a estudo, em relação à honestidade, né? Hoje a culpa de tudo virou a pandemia. Mas enfim, a pandemia é um motivo, uma situação que tem mostrado o homem a si mesmo. Tem uma amiga, né, minha amiga Ruth, ela sempre falava essa frase para mim quando era adolescente, que tá tudo bem, a situação revela o homem a si mesmo, né? Às vezes é lá na situação, lá no olho do furacão, que a gente vai perceber quem nós somos, nossas forças e nossos desafios. Então, assim como aconteceu com Pedro no Novo Testamento, que caminhava com Cristo, e lá quando eu estava caminhando, viu Cristo caminhando sobre as águas e pediu, né, sobre as águas, e pediu para caminhar com ele, né? Por um momento, Pedro desfocou de olhar para Cristo e começou a afundar. Na situação de Moisés, foi o contrário. De Moisés não, desculpe, de Noé, é Moisés quem relata, foi o contrário. Noé focou em andar com o Senhor e por causa disso ele não afundou. Pelo contrário, ele sobreviveu. Mas todos os outros desfocaram de Deus e foram perdendo aos poucos a sua sensibilidade espiritual e por isso se aprofundaram na iniquidade. Recentemente, em algumas das últimas conferências, o presidente Nelson tem dito que nós precisamos nos apegar nas Escrituras, precisamos ler o livro de Mórmon, ou, do contrário, não conseguiremos sobreviver espiritualmente a tudo que virá. Temos visto pessoas que caminhavam junto conosco, viviam o Evangelho junto conosco, às vezes dentro da nossa casa, às vezes dentro da nossa ala, na nossa estaca, no nosso bairro, e que de repente não vão mais, não caminham mais conosco. Mas então de repente ela não quer mais ir para a igreja, aquela pessoa, e agora, além de não ir para a igreja, meu marido sempre fala isso. Uma pessoa está firme e tal, mas ela decide se afastar da igreja, ela começa a fazer coisas que às vezes nenhuma pessoa que nunca foi da igreja faria. Parece que mexe com os valores da pessoa. Tá, eu vivia isso e a partir de agora eu não vou à igreja, mas eu vou fazer tudo o contrário. O que acontece com essa pessoa? A minha pergunta é: com quem você está andando? Com quem você anda lhe eleva ou lhe ajuda a construir uma torre de Babel? Ou lhe ajuda a não olhar para quem lhe convida a ajudar na construção da arca? Você está caminhando com pessoas que lhe elevam, que lhe mostram quando você erra, que lhe tiram, sabe, da água de estar se afogando, ou você está caminhando com pessoas que ajudam você a pular mais fundo? Essa, eu confesso para vocês, tem sido uma temática nessa semana aqui na minha família, né? Eu e minha filha e meu marido temos conversado bastante sobre isso. O que faz uma pessoa ficar firme na igreja? O que faz uma pessoa ter certeza de que ela não vai se afastar? Eu acredito que é buscar fazer como Noé, andar com o Senhor. É buscar uma relação de intimidade com o Senhor. Assim você vai ter mais clareza da sua autoimagem, todos nós. É quando andamos com aquele que nos conhece, com aquele que nos criou, que nós temos mais segurança de quem nós somos e de qual é o nosso propósito na vida. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é: se nosso coração e nossa mente nós tivermos alguma propensão a duvidar daquilo que aprendemos no Evangelho, eu tenho uma sugestão. Isso veio na minha mente hoje, assim, muito claro. Nós vemos hoje em dia as pessoas falando muito sobre resultados. Que uma pessoa que é digna de ser ouvida é uma pessoa que mostra resultados. E se nós pararmos para pensar em Jesus Cristo, ele é a pessoa que mais mostrou resultados.
na vida, quando ele vivenciou coisas que ninguém vivenciaria, né? 40 dias de uma quarentena, onde ele jejuou, onde ele se passou pelo que vamos dizer um período de meditação, de transcendência, de conexão com o Pai dele, né? Com o nosso Pai Celestial. Jesus Cristo venceu a morte, esse foi o maior resultado que ele pôde dar nessa vida, o resultado de ressuscitar e de ter testemunhas. Ele curou pessoas, ele ensinou pessoas, ele foi líder, ele foi psicólogo, ele foi médico, ele foi amigo, ele foi amoroso, ele foi filho. Ele exerceu tantas funções e em todas elas ele mostrou resultados. Se em algum momento você estiver diante de uma situação que está levando você a duvidar da sua espiritualidade, da importância de você se espiritualizar, de você se conectar com Deus para que a sua vida possa ter mais resultados, comece a analisar os resultados de quem está plantando a dúvida em você. Comece a analisar quem é essa pessoa que está plantando a dúvida. Quais são os resultados que ela mostra na vida dela? E comece a perceber se aquilo que está sendo mostrado para você, se aqueles amigos que parecem que se divertem tanto, quais são os valores dessas pessoas, quais são os resultados que elas têm. Pelos resultados que elas têm, aí você analisa se você quer ter esses mesmos resultados. E dali você faz um filtro. Se você, com quem você quer andar, sabe? Tem sido uma coisa que eu tenho ouvido muito com essa coisa de marketing digital, desse mundo de me conectar nas redes sociais. Eu tenho visto vários canais e eu tenho aprendido que se você quer ter melhores resultados, você às vezes precisa abandonar aquilo que não lhe faz bem. Às vezes não, sempre. E começar a se conectar com pessoas que estão onde você quer chegar. Então, se você quer ser uma pessoa com plenitude, que tenha uma vida plena e abundante, você precisa se conectar com pessoas que têm valores fortes, que as levam a ter uma mente com a consciência clara e ampla e uma vida abundante. Se você tem um desejo na sua mente, no seu coração, mas o que você faz é incoerente com esse desejo, está na hora de respirar fundo, parar e se perceber. Onde eu estou em relação a mim mesma? Quão importante eu sou para mim? Quanto que eu estou cuidando desse templo que eu recebi fisicamente, mentalmente, emocionalmente? Com quem eu estou andando revela os meus resultados. Então, essa é a reflexão que eu quero trazer para vocês hoje. De você analisar com quem você está andando e quais os resultados que você quer ter. E caso isso não esteja batendo, caso essa conta não esteja fechando, reveja as suas escolhas. E comece a analisar que resultados você quer ter. E a partir de onde você está e onde você quer chegar, comece a fazer suas mudanças. Ok? Então, um beijo e até a próxima.